Olá, hoje no programa Melhores Fornecedores, eu tenho a honra de falar com Silvana Mello e Antônio Ornelas. Eles são fundadores da TCS. TCS é uma empresa que foi fundada em 2009 com o objetivo de apoiar líderes e organizações na concretização de seus objetivos, individuais e principalmente de negócios. A nossa missão, e junto com eles, é desenvolver talentos contribuindo para a construção de um mundo mais humano e principalmente sustentável. Antônio, Silvana, um prazer imenso estar com vocês. Eu quero primeiro que vocês falem um pouquinho sobre a trajetória de vocês, como foi a abertura da empresa, e fala um pouquinho também sobre a empresa para a gente iniciar esse bate-papo, e a gente vai trazer um pouquinho sobre temas bem bacanas, falar um pouquinho sobre coaching também, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho sobre esse tema. Para a gente é uma alegria estar aqui com vocês, é muito legal a gente poder transmitir o que a gente sabe e a nossa história. Nós somos ex-executivos, né? Então nós entramos no mercado de grandes organizações e quando chegou ali na fase de 2009, a gente sentiu a necessidade de contribuir de uma outra forma, né? Então, eu sempre fui de recursos humanos, eu fui diretora executiva de recursos humanos e o Ornelas... Eu venho da área de TI, venho 30 anos de IBM, então tenho um caminho enorme aí. Morei nos Estados Unidos durante 3 anos. E agora a gente, como ela disse, nós estamos voltados para desenvolver líderes, competências de líderes. Esse é o nosso negócio. Isso. Pensando um pouco sobre o tema de coaching, né? Muitas pessoas têm um entendimento de uma forma e outro de outra forma. Eu quero que vocês, até por serem mais especialistas, tragam um pouco do que é o coaching e o que vocês trabalham hoje em dia para esse desenvolvimento de líderes. Eu acho que nos dias de hoje os líderes estão realmente precisando de muito desenvolvimento, porque a gente está passando um momento muito complexo, passamos aí nos últimos 4 anos por uma pandemia que assolou todo mundo, então os líderes estão cada vez mais necessitados de boas e muitas, como que eu vou poder falar para vocês, muitos ensinamentos. Eu quero saber o que vocês acham do coaching e falam pra gente o que vocês veem, o que é o coaching para vocês. Olha, coaching, acima de tudo, é desenvolver competências de líderes, entendeu? Assim como treinamento, assim como inteligência emocional, que é um aspecto da área de coaching, mas nós estamos preparados para trabalhar dificuldades dos líderes. É isso que nós estamos voltados, a TCS está voltada para isso. Nós fazemos várias entregas pensando em desenvolver líderes. Então, mentoria, gestão de mudança, coaching, coaching em grupo, coaching em time. Então, a gente tem um leque de soluções. Quando a gente olha para o coaching, Renato, a gente enxerga um potencial imenso para o mercado, para as organizações e para as pessoas. Porque, como a Ornelas falou, quando a gente pensa no coaching, a gente não pensa especificamente em desenvolver uma pessoa, mas a gente pensa no todo, a gente pensa no coletivo, né? Na organização. Na organização como um todo. Então, traz benefícios, com certeza, porque a gente parte do princípio, e essa foi uma escola que nós fizemos lá em 2009, que quando a gente começa a desenvolver um executivo, a gente primeiro amplia a autoconsciência dele, né? Então, a gente trabalha muito para entender qual que é a consciência que ele tem sobre o impacto dele no mercado, com as pessoas. Muito legal. Na empresa, né? Então, o coaching é muito poderoso. Por isso que a gente resolveu hoje falar sobre o processo de coaching, porque ele não trata só do profissional. O coaching, ele lida com a pessoa, né? Então, pensando numa pessoa que quer ser um melhor líder, ela também traz impactos na vida, nesse profissional como pai, como filho, como amigo, né? Porque a gente começa a ampliar a consciência desse profissional, desse líder, desse executivo, com o objetivo de trazer uma melhor versão dele, né? Tanto na vida pessoal como na profissional. E isso é exponencial, né, Renato? Se a gente pensar, é exponencial. Você lida com isso e você vai... A gente tem processos, a gente tem executivos que a gente atende pela segunda ou terceira vez. Legal. Depois de 10 anos.
né? Isso é muito bacana. Eles normalmente passam por uma evolução, tá certo? Eu queria também contar que a gente tem esse guarda-chuva do ICF, que é o International Coach Federation. Ele é uma forma de um guarda-chuva que nos ajuda a colocar critérios, valores, e isso é uma forma de você entrar no mercado e ser reconhecido. É como se fosse uma chancela de excelência. Exatamente. Isso, é uma chancela de excelência que já estamos até avançando um pouco, mas o ICF é uma organização mundial que faz com que o coach que seja credenciado por ele tenha que estudar, tenha que cumprir horas de treinamento, tenha que seguir padrões éticos. Tenha que se atualizar durante um tempo. Sim. Você não para no tempo. Isso. Você continua evoluindo, estudando. E você tem alguns credenciamentos. Por exemplo, nós somos PCC, Professional Certified Coach, que é diferente de um ACC, que é o primeiro nível de credenciamento. Entendeu? Aprendendo um pouquinho também, que eu não conhecia desses termos. Exatamente. Então, assim, é uma chancela importante, porque além de os coaches que são credenciados, eles têm que cumprir horas de treinamento, têm que cumprir um padrão ético de confidencialidade. Isso é muito importante. De geração de... Você não pode entrar em situações onde você tenha algum tipo de conflito. Então, tem uma série de padrões que você aprende e que vão dando para você um refinamento que faz de você um coach profissional. Hoje nós estamos em muitas empresas globais, grandes, em bancos. Nós somos convidados, a gente não faz marketing do nosso trabalho, nós somos literalmente convidados em várias empresas de vários segmentos. Então, Microsoft, Bradesco, Itaú, entendeu? São empresas que estão sempre nos procurando porque eles têm demanda para os seus executivos. E nós vamos estar lá ajudando a eles a se desenvolverem mais e mais. Tem uma pergunta que vai muito nesse gancho, que é uma pergunta programada, mas também pessoal e uma curiosidade. São duas em uma, tá? Quais são os setores que mais demandam o trabalho de coaching? Você falou Bradesco e Itaú, então o bancário provavelmente é um setor que demanda. Quais são os setores e quais são os perfis que buscam coaching? Porque a gente fala, os líderes cuidam das pessoas, mas quem cuida dos líderes? Isso. A grande busca por coaching é mais direcionada à alta liderança ou não? Isso que eu quero. Essa é uma curiosidade minha, tá? Puxando um pouquinho do gancho em relação aos setores, mas também entendendo o perfil de quem busca. Não especificamente alta liderança, ela é de líderes em geral, entendeu? Não só supervisores, gerentes, diretores, presidentes, entendeu? Mas líderes em geral. Eu acho que houve uma maturidade com o tempo, Renato, porque antigamente, se a gente pensar em 10, 15 anos atrás, o coaching era visto exclusivamente para um nível de diretoria, para presidência, né? Então, a gente vê, essa é uma das mudanças importantes. Hoje, a gente é chamado para fazer coaching para executivas, mulheres, para lidar com o tema de diversidade, para jovens talentos, né? Por quê? Porque quando a gente olha para a organização, a gente vê muitos jovens em posições importantes, né, em posições gerenciais importantes. Esses jovens, eles precisam lidar com uma diversidade enorme embaixo deles, né? Então, sexo, formação, né? Idade, enfim. E muitas vezes falta a inteligência emocional, né? Total. Porque então a gente é muito chamado para ajudar gestores que estão num nível, inicial de gestão, mas que ainda não tem aquela maturidade emocional de entender que faz parte do nosso mundo a gente ter gerações, ter, né, outras visões, né, e a gente precisa lidar com isso, né? Que bacana. Então, respondendo, nós estamos, acho que em todos os segmentos, né? Sim. E todas as idades. E eu acho que isso é muito legal, muito bacana, porque eu vejo como muito importante a gente ajudar esse líder que é mais jovem a se desenvolver, entendeu?
E daí dá para você fazer essa reciclagem depois de 10 anos, 5 anos, para você entender qual foi a evolução, qual foram os processos. E puxando muito gancho nesse comentário, como que é avaliado o sucesso do coaching? Como que você avalia... Eu te pergunto. Se deu certo, como que é avaliado isso? Porque no final das contas vocês estão tratando exclusivamente profissional com profissional. Vocês precisam de um feedback contínuo? Vocês avaliam por algum processo, alguma tecnologia, algum sistema? Como que funciona? Normalmente, os líderes fazem uma primeira reunião entre 3 partes: RH, o gestor, o líder, o diretor Geral. e o profissional. E nessa reunião principal é definido alguns objetivos. Nós vamos chegar depois da 10ª sessão, assim, assado. E normalmente é uma reunião intermediária, inclusive. Depois da 5ª sessão, como que nós estamos? Complementando, perguntando quantas sessões tem um parâmetro? Já pode complementar a resposta também nessa... Não, eu diria que é assim, o comum, o normal, o standard, são 10 sessões. Sendo 5 primeiras, faça uma parada para balanço onde nós estamos, o que nós falta para a gente chegar no final e o que a gente vai trabalhar no segundo tempo. Nós vamos trabalhar isso no segundo tempo para chegar no resultado final. Nossa, eu fico encantado porque coach eu conheço a palavra e já fiz, não fiz 10, fiz 2, não consegui complementar, mas aí foi um erro mais meu do que próprio do coaching. Mas qual é a maior busca, o porquê? Você tem um tema específico? Desafios no trabalho, saúde mental, cuidado com a vida pessoal, alinhamento entre pessoal e profissional. Quais são os temas que mais as pessoas e empresas buscam para contratar vocês? Então, são temas variados, né? Desde melhoria da comunicação, gestão de conflito, melhorar a liderança, trabalhar a questão de autoconsciência sobre o impacto. Então, assim, são temas variados. Inteligência emocional, né? Que hoje está muito... Em voga, na moda. Adorei a moda, porque tem muitos temas que estão em moda que alguns não pegam, né? Mas a maioria realmente precisa de uma atenção muito especial. Então, assim, os temas são variados. Eu acho que se a gente olhar para o líder hoje, dentro da organização, e principalmente acho que depois da pandemia, eu acho que está muito complexo, né? Sim. Então, há uma complexidade em termos de liderança, né? Então, o líder, ele tem mais pessoas, mais diversidade, ele tem que trazer resultado. Então, a gente sempre conecta o nosso trabalho com o resultado. Muito bom. Né? Então, o que o Ornelas falou é fundamental. A gente precisa estabelecer métricas e a gente também usa 360, entrevistas de percepção, porque se a gente imaginar um coaching que não traz o resultado que a gente espera, né, assim, não tem como a gente imaginar uma solução efetiva, entende? E tem algumas pesquisas que dizem que se você trabalhar com um líder em coaching, ele deve ganhar 20% a mais de resultado, entendeu? Esse não quer dizer que seja uma certeza absoluta, mas é uma indicação de que aquilo traz e acompanha o movimento e o sucesso do que ele pretende. E se você for contabilizar o custo hora de cada executivo desse, você trazer 20% de ganho, porque daí vai trazer tempo, vai trazer processo, a hora que você vai olhar no final da linha ali, em relação ao investimento e ao retorno, ele é totalmente superficial. Porque a gente não imagina... Você capacita a pessoa também, né? Isso que é a diferença. Você vai primeiro na pessoa, buscando o profissional, porque as empresas, os profissionais contratam, mas no final das contas você está capacitando uma pessoa, você está... não educando, não é a palavra certa, mas você está trazendo melhorias para a vida pessoal. Isso eu acho que é o principal diferencial. Certa, capacitando. A palavra está correta? Com certeza. Pensando um pouco, você falou um pouco sobre os processos, né? Porque os líderes buscam, mas vocês têm que ter um perfil de coaching para atender esse líder muito alinhado às estratégias e objetivos desse líder. Como que vocês trabalham esse recrutamento, essa gestão de talentos para que possa contribuir para esses outros profissionais? Ou somente vocês que trabalham essa parte estrutural de coaching? Não, a gente tem uma equipe. Sim, como vocês trazem, como que vocês conseguem recrutar essas pessoas? Na nossa equipe. Isso, qual o perfil dessas pessoas?
Porque, por exemplo, eu como líder, sou mais jovem, eu tenho objetivos, desafios e dores muito diferentes de outra liderança. Talvez um coaching para mim seja totalmente diferente do que um líder que está do meu lado. Então, como que funciona essa seleção? Como que vocês fazem esse match? Porque, no final das contas, tem que ser isso, né? Você diz entre o nosso time O seu e o time... cliente. Isso mesmo. Aí, Normalmente a gente faz, como eu disse, faz uma entrevista inicial. É nessa entrevista que você capta as dificuldades atuais que estão sendo vividas. E aí você busca o perfil do executivo de vocês que consiga atender. Né? E se a gente não resolveu todos os pontos que a gente teve como objetivo no início, aquela parada para balanço na quinta sessão, ela vai fazer a seguinte pergunta: onde nós estamos? O que está faltando? O que nós vamos fazer no segundo tempo? Entendeu? Agora, você estava perguntando sobre o match do nosso coach com o Isso mesmo. Tá. Isso mesmo. Isso a gente é solicitado a todo tempo. Não, imagino, Então, a porque empresa às vezes um coach, um mentor, ele dá bem com uma pessoa, mas não com a outra. E é sinergia, e é energia. Então é muito. Eu acho que essa é a parte mais difícil, né? E você conseguir fazer esse match entre os A dois. gente normalmente São oferece... pessoas, né? Não, é muito difícil, é muito. Com certeza. E assim, também tem o outro lado, né? Porque às vezes a pessoa escolhe alguém totalmente igual a ele, né? Que não é o ideal, mas é a empatia. Isso a gente chama de reunião de empatia, que normalmente as empresas pedem para a gente, passa o perfil e a gente apresenta 2 ou 3 pessoas que estão mais ou menos parecidas com aquele tipo de idade, com aquele tipo de desafio. E às vezes a gente também põe um pouco do oposto para causar um pouco de provocação Muito naquele legal. perfil, entendeu? Tem 2 perguntas finais que elas vão muito na linha pessoal e profissional. Se vocês pudessem aconselhar um executivo hoje para fazer coaching, porque também é um mito com algumas lideranças, né? As pessoas acham que talvez não seja uma coisa que seja assim, pertinente para o trabalho. O que vocês aconselhariam esse líder que está nos ouvindo provavelmente? Por que fazer coaching? Essa é uma pergunta pessoal, tá? Existe também um certo obstáculo que quando se fala, olha, eu acho que eu vou recomendar você para fazer coach. O cara pode pensar que ele tá mal, não tá bem, desempenhando bem, entendeu? Muito bom. E essa não é a tônica principal. Primeira vez que me falaram para fazer coaching, eu pensei isso mesmo, tá? É? Então, por isso, você tá muito à linha do que... Por isso essa pergunta mesmo. Exatamente. Então, o que a gente pode falar é que isso deve ajudar alguma dificuldade que a gente conseguiu captar nas reuniões primeiras que a gente fez nessa introdução do processo como um todo. E não tenha dúvida, a gente vai conversar com o líder desse líder para ver se a gente consegue entender mais e tirar mais algum outro ponto para tentar ajudar. Muito bom. A solução como um todo tem que ajudar o outro. Eu acho que se a gente pensar no executivo que nos procura, que ele está fora de uma organização, eu acho que o processo de coaching, ele é muito potente, no sentido de você fazer um refresh de você mesmo, né? De você refletir sobre as suas escolhas, né? De você pensar na tua carreira, pensar no que você quer da tua vida. Então, eu acho que o processo de coaching ele é muito potente quando você quer fazer, quando você tem a necessidade e você dedica aquilo realmente como alguma coisa que vai te trazer mudanças, entende? Então, A gente busca mudança todas as horas. todas as horas. Então, todas as ferramentas, todos os processos que a gente puder ter para auxiliar essas mudanças e com um tempo cada vez mais curto, essa aceleração ela é super importante. Então, por isso que eu vejo com bons olhos e eu gosto muito do tema. Inclusive, quando a gente estava abordando a pauta e eu vi as perguntas, eu falei, não, quero participar porque eu quero fazer algumas perguntas mesmo como líder, né? Para entender isso. E vocês tiraram praticamente todas as minhas dúvidas e espero que a gente possa ter contribuído. Como mensagem final, eu quero que vocês digam um pouco... Fala um pouco sobre a empresa também, quais são os principais desafios de vocês e uma mensagem para esse líder que está nos assistindo mesmo, para que eles possam entrar em contato com vocês e entender e conhecer um pouquinho mais. Eu diria que a gente não tem todas as respostas. Se tivesse, hein? Aí... A gente procura atender a necessidade e a dificuldade daquele grupo, daquela empresa, daquela liderança, entendeu? Porque cada um tem
uma pedra no sapato que a gente precisa conseguir entender e captar. Nossa, muito bom. Eu diria que coaching não é para tudo, né? Então, esse é um cuidado que as pessoas e as empresas têm que fazer, porque quando você encara uma ferramenta e dá esse remédio para qualquer pessoa, eu acho que aí está um erro, né? Então, se você imaginar que existe um momento na vida em que você quer discutir, em que você quer fazer viradas, em que você quer, sei lá, quer mudar, acho que é um momento bacana para você fazer isso, essa travessia com o coach, sabe? Posso te falar que eu acho que coaching ele é necessário quase todos os momentos da nossa vida, porque eu acho que todo apoio, toda ajuda, toda palavra e vocês têm, como você falou, pelo ICF também, vocês têm um processo muito estruturado, então vocês conseguem também saber maior a necessidade das pessoas, então isso é muito importante. Eu acho que toda certificação e principalmente toda avaliação que as pessoas, porque hoje a internet é assim, a gente, poxa, como que a gente busca um fornecedor, uma pessoa, a gente vai e no final a gente consegue todas as informações, então quanto mais informações, mais credibilidade as empresas passam, ela é mais importante. Quando vocês falam com alta liderança, então, aí complexo, né? Porque a alta liderança, ela precisa, o tempo dela é muito escasso, né? Então ela precisa de profissionais e pessoas que realmente estejam alinhadas aos propósitos. Parabéns, viu, pelo trabalho. Foi um aprendizado muito grande hoje, porque, como eu falei, eu já fiz coaching, mas fiz rapidamente por um erro meu, não continuei, por tempo. E há tempos atrás eu estava buscando para retomar isso, então foi um propulsor aqui essa entrevista para mim pessoalmente, e a gente vai conversar com certeza. Vamos conversar. Com certeza. E eu acho que as pessoas precisam, é o que eu falei ali no meio da nossa entrevista, os líderes cuidam de praticamente todos, mas as pessoas às vezes não se preocupam quem cuida do líder, e eu acho que isso é essencial no mercado de hoje. Mas para a gente encerrar, eu quero que vocês façam deem uma opinião final, ou um conselho, ou um insight. Aí, o que vocês quiserem. O tema é totalmente aberto. Você. Eu acho que falar desse tema é um tema poderosíssimo para gente que a gente se formou em Colômbia, nos Estados Unidos, e a gente fez um investimento grande para estar onde a gente está hoje. E a gente nunca parou de estudar, então acho que é muito poderoso quando a gente se propõe a se desenvolver, a se transformar, porque coaching é um processo de transformação, sabe? Eu sou apaixonado por coaching, então eu diria que todo movimento que leve a melhorar o líder e a sua, vamos dizer, o seu sucesso como um líder em si, porque ele tem muitas dificuldades, muitos problemas no dia a dia, esse é o nosso papel. E é isso que a gente faz com a maior vontade de poder ajudar. Perfeito. Foi um prazer estar com vocês. Muito bom dialogar um pouco, o que eu falei, é um bate-papo mesmo, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais das pessoas, um pouquinho mais da empresa. Para vocês que estão nos assistindo, compartilhem essa entrevista, todos os seus contatos. Lembrando que a TV Gestão RH é totalmente interativa, então vocês podem compartilhar, comentar, curtir da forma que vocês acharem melhor. Espero que tenha agregado muito na vida de vocês, como agregou a minha. Eu acho que conhecimento, ele nunca é de menos. A gente sempre precisa buscar cada vez mais se especializar e principalmente ter ajuda de pessoas, empresas e profissionais que têm uma bagagem de mercado incrível, como a Silvana e o Antônio. Obrigado mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Todos os nossos contatos estão aqui embaixo, materiais complementares também. Curtam, aproveitem e compartilhem. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Um abraço.